será que a gente não precisa de escola? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente, né, pensar. Meu nome é Marta Pimenta, eu sou educadora, sou funcionária da Universidade de São Paulo, não sou docente. Eu comecei minha carreira em educação, trabalhando na rede estadual de educação, trabalhei de 83 até 95, dando aula em escolas estaduais. Tive um pouquinho de experiência também com escolas particulares e trabalhei sempre aqui nessa região do Butantã. Em 95 eu saí, me exonerei, eu era concursada, eu saí, prestei concurso na USP e fui trabalhar na USP, mas também com uma atividade de aproximação da universidade com as escolas públicas da região. Depois disso, eu trabalhei de 98 até 2006 em um programa chamado Avizinhar, da Universidade de São Paulo, que trabalhava com a relação, daí de uma forma mais ampla, com a região do entorno da cidade universitária. Então, toda essa área do Butantã. A gente tinha uma ação prática de atendimento e de acompanhamento de crianças que frequentavam o campus e também uma atuação com instituições do entorno, com movimentos sociais do entorno. Em função disso, eu mantive sempre essa relação próxima com as escolas e com as instituições do Butantã. Eu sou conselheira participativa do Butantã hoje e trabalho hoje com educação corporativa na USP, com a formação de funcionários da própria universidade. Eu não conheço o projeto integralmente, até porque teve muito pouca divulgação do projeto, né? O que a gente recebeu foi a notícia da reorganização das escolas. Isso, na verdade, não é novo. Na década de 90, quando o Mário Covas era governador do estado e a Rose Neubauer era secretária de Educação, já teve uma reorganização das escolas estaduais, que já foi bastante complicada, porque foi também uma coisa que veio muito de cima para baixo e que afetou muito a realidade escolar das escolas estaduais. Essa nova reorganização é muito parecida, parte do pressuposto pedagógico que tem sido divulgado é a organização das escolas em ciclos, naquela época também era isso. Então, parte do princípio que eu não concordo pedagogicamente de que vai haver um melhor rendimento se você tiver crianças de ensino fundamental 1 em uma escola, de fundamental 2 em outra escola e de ensino médio em outra escola, em prédios diferentes, né? Então, as crianças que vão do primeiro ano ao quinto ano ficam em uma escola com móveis mais adequados, sem o contato com os mais velhos, que pode provocar bullying. Esta é basicamente a justificativa pedagógica. É um pouco parecido com a ideia de as mulheres não devem usar saia curta, porque senão elas vão ser estupradas. Então, você não põe criança pequena com adolescente, porque assim os adolescentes não fazem bullying com os pequenos. Em vez de você educar, que é função da escola também, e isso não acontecendo. Bom, essa é uma questão. Já existem escolas que só têm de primeira a quinta série. E isso é uma coisa que já acontece, né? Agora, a questão é que eu não acho que é obrigatoriamente ruim você ter escola que só tem um ciclo. Eu acho que para algumas crianças é inclusive melhor, se sentem melhor. Então, não é obrigatoriamente ruim você ter só um ciclo dos menores, ou o ciclo intermediário, ou o ensino médio. O que me incomoda é que esta seja a justificativa e você parta do princípio de que é ruim ter maiores e menores juntos, né? Por exemplo, eu estou olhando para vocês aqui e estou pensando que existe uma variação de idade aqui legal, né? E não vi ninguém atropelando o outro porque é mais novo, né? Enquanto a gente caminhava para essa sala, tinha uma mochilinha caída no meio do caminho que um menino mais velho podia passar e fazer 5 pés, mas não fez. Abaixou, pegou a mochila, colocou no lugar certo.
essas coisas são sinais de respeito que a gente aprende convivendo, né? A outra questão é a da divisão que teoricamente facilitaria os professores. A gente sabe que não é verdade, porque o docente não é obrigatoriamente, o professor não é obrigatoriamente um professor só. Por exemplo, tem muito professor de Fund 2, de Fundamental 2, que é professor também de ensino médio. Então, dizer que é melhor para o professor que ele vai ter toda a sua carga em uma escola só, isso não é obrigatoriamente verdade. Essa é a justificativa pedagógica, pelo menos é o que eu tenho ouvido, e, na verdade, fecham-se no estado de São Paulo 94 escolas, e, além do fechamento das 94, tem uma reorganização nas outras, né, que mudam as suas características. Tem escolas que têm ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. Elas deixam de atender a todos esses ciclos para atender um só. E uma coisa que eu acho que é muito grave é a rapidez com que isso foi feito. Né? Uma coisa que não tem participação, as pessoas não se posicionam, o pacote vem pronto e é para 2016. Começa o ano que vem, já com as escolas fechadas, com tudo modificado, com os alunos em outras escolas, sem nenhuma possibilidade de participação e de acompanhamento. Então, não tem como transformar isso numa coisa democrática. Né? Então, e sem estar definido o que será feito com esses prédios. Né? Porque eu não sei se vocês viram, mas se vocês olharem a lista, é assim, Queijo e Chihara passa para o município ou o centro de Paula Souza. Não sei como passa para... E o município tem condições de montar uma escola ali, tem professor... Para 2016, interessa ao município, é a demanda que ele tem. O centro Paula Souza tem uma ETEC para por ali. A gente... Né, não só nós fomos mal informados, como é o que parece também o município, o centro Paula Souza, está todo mundo assim. Hoje eu estava ouvindo um professor falando no rádio, não vou saber lembrar o nome dele, e ele estava falando da importância de uma reforma como essa ser feita com a participação de toda a sociedade e ser feita com muita calma. Um ano de discussão não seria tempo gasto, seria tempo aproveitado. E é verdade, né? Não é uma reforma corriqueira assim, não é o que eles dão a impressão. É isso que é complicado. A explicação é uma explicação que pedagogicamente é só essa, do separa crianças menores e crianças maiores, como se não houvesse nenhuma discussão a respeito disso para ser feita, e é uma readequação matemática. Eu tenho vaga ociosa aqui, então eu remanejo aqui, blá, blá, blá. Então é aquilo do você aposta na redução de aluno, você aposta em que menos gente estude, você aposta em que o Estado se desobrigue cada vez mais da educação. Muito triste, né? O fechamento de 94 escolas não é uma coisa que dê para a gente tratar como corriqueira e normal. Na minha opinião, acho que não é de todo mundo, né? Não dá para a gente achar que, tudo bem fechar 94 escolas. Matematicamente é muito difícil você acreditar que isso não faz diferença na oferta de vagas. É muito complicado você acreditar nisso. Especialmente quando a gente tem pesquisas que mostram que tem tido uma procura de escola pública por alunos que estão na escola particular. Então, a tendência é aumentar o número, aumentar a demanda da escola pública, não reduzir. Né? Então, se a gente quer continuar oferecendo educação, e se é interesse do governo educar a sua população e garantir direito à educação, não é fechando escolas que isso tende a acontecer. Né? Olha, no início desse ano, que não tinha acontecido isso, saiu uma matéria em mais de um espaço de mídia, falando das escolas estaduais que tinham cerca de 80 alunos inscritos em uma sala de aula.
E eu lembro que a justificativa era assim, mas é porque existe depois uma evasão. Por que você trabalha em educação apostando na evasão? Né? Eu fico pensando, o secretário de Educação do Estado é engenheiro, e eu fico pensando, a engenharia deve fazer sentido isso, você conta com vazamento de água, né? Você conta com... É difícil a barragem estourar, quando estoura mata um monte de gente, mas, né? E agora, como é que você trabalha com a ideia de que você vai ter salas lotadas, mas não tem importância porque... não, mas na segunda semana você já teve 20 que não apareceram. E isso é bom? Né? É assustador. Eu acho muito difícil que tenha atendimento para esses todos com qualidade. Por exemplo, no Facebook tem uma página da Secretaria Estadual de Educação. E eu estava dando uma olhada, apareceram muitos comentários de pais falando que, olha, fui fazer a rematrícula do meu filho, ele foi remanejado por uma escola que é muito longe. Porque isso é uma coisa que acontece muito, não só nesse tipo de coisa. Em muitas coisas acontece o seguinte, eles fazem um remanejamento geográfico, que é de Google Maps. Você olha assim, sabe? Você só vê o mapa, mas, por exemplo, às vezes tem um escadão que não aparece no mapa e que para uma criança pequena vai fazer uma diferença muito grande ela ter que subir, né? Às vezes não tem condução que leva de um lugar a outro. Então nem sempre a escola que você vê no mapa batido é tão próxima como pode parecer, né? Então, por exemplo, nesse site no Facebook tem muita gente se colocando, explicando a dificuldade, se queixando. Eu acho que é um espaço em que as pessoas podem entrar. Vocês devem ter visto aí a quantidade de ocupações em escolas que aconteceram de lá para cá, né? Que é uma reação, em geral, da própria comunidade escolar, dos alunos, dos pais, dos professores. Eu acho que a gente tem sempre outros mecanismos também, né? Escrever para a imprensa, cobrando um pouco da imprensa que também se posicione de uma forma mais clara. Eu tenho ficado chocada em ver repórter falando num projeto de reorganização que mexe com cerca de 94 escolas. Não mexe com cerca de 94 escolas, fecha 94 escolas, mexe com um número muito maior de escolas, né? E olhando, é uma tendência de desobrigação do Estado, né? Então, acho que a gente tem muitas formas de cobrar que os conselhos tutelares se posicionem e cobrem, porque a gente sabe da repercussão que vai ter isso. Eu acho que, especialmente nas escolas estaduais, os conselhos de escola são muito pouco estimulados, então não tem, né, a gente vê nas escolas municipais um movimento maior de participação. Então, a participação é mais incentivada e isso faz muita diferença. Você tem um conselho de escola forte, ativo, a pressa, né, faz mais rápida a reação. Eu achei que foi um pouco demorada. Eu acho que com a primeira ocupação de escola, ou com os primeiros movimentos, que foi com alunos da Zona Norte, eu acho que quando começam os movimentos, aí ganha um pouco mais a imprensa. Mas mesmo assim, eu também acho que a imprensa fez o que tem feito muito, que é não dar importância para o que estava acontecendo, né? Isso que eu falei logo no começo da imprensa falando, é que está tendo uma manifestação na Paulista por causa da reorganização das escolas, que envolve cerca de 94 escolas, é uma informação errada. Será que a imprensa dá informação errada porque não sabe, né? Ou é porque está postando que as pessoas entendem errado mesmo e assim fica todo mundo quietinho? Então, isso é triste. Outra coisa triste é que as ocupações estão acontecendo e a Polícia Militar, infelizmente, não surpreendentemente, tem tido uma postura, muitas vezes, bastante violenta, né? Agora, nesse final de semana, está aparecendo muita notícia de professor que foi espancado, de aluno que foi levado para a delegacia,
porque o governo do estado entrou com uma liminar contra as ocupações. Essa liminar estava caminhando para ser, estavam aguardando que o oficial de justiça levasse. Aí houve uma suspensão dessa liminar. Então tem acontecido um movimento de todos os lados. Por exemplo, o fato do MTST estar dando apoio em muitas ocupações, que é uma coisa que está sendo muito discutida, que aí a questão é política e distorce, porque enquanto estavam os meninos lá, as pessoas do MTST são pais, em geral, né? Tem filhos que frequentam a escola, é um movimento social. Se fosse a OAB, iam falar que tinha um movimento político? Eu gostaria muito que a OAB também desse algum apoio, né? Ou sei lá, vamos encontrar outros movimentos também que apoiem, né? Mas é uma questão de garantir, inclusive, a segurança física daqueles que estão lá. É claro que todo movimento que cresce, que tem uma ocupação, que vem gente de fora, você fica com mais cuidados, que não sei o quê. Mas é a forma de também a questão aparecer, né? Então, acho que essa coisa da gente se manifestar, né? Grêmios estudantis fazerem documentos de apoio, conversar com as pessoas e procurar esclarecer, né? Eu acho que pensar mesmo criticamente sobre qual é o objetivo de, há 20 anos, a gente tem o mesmo governo do estado fazendo reformas na educação que tendem a ir reduzindo as vagas e reduzindo as escolas. Será que a gente não precisa de escola? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente, né, pensar. Escolas municipais são mantidas pela cidade, pelo município. Então, no nosso caso aqui, o Amorim Lima, por exemplo, é uma EMF, uma Escola Municipal de Ensino Fundamental. E é uma escola que tem uma administração feita pelo município de São Paulo, pela cidade de São Paulo, né? Tem um secretário, que no caso de hoje, né? Falando hoje, a gente tem o prefeito, que é o Fernando Haddad, tem um secretário de educação, que é o Gabriel Chalita. A educação municipal tem uma organização por diretorias regionais de ensino, as DREs, né? Então são administradas pela prefeitura e tem essa organização regionalizada, que são as DREs. No caso do estado de São Paulo, as escolas estaduais, que são, em geral, na frente do nome tem um EE, Escola Estadual, são mantidas pelo governo do estado. Então, no nosso caso, o governo, que agora é o governador é o Geraldo Alckmin, e o secretário de Educação. As escolas estaduais são divididas também, tem uma divisão regional, só que uma divisão maior, porque afinal de contas elas são do estado todo. Então são 94, quando a gente fala que são 94 escolas estaduais, são 94 escolas em todo o estado de São Paulo. Acho que são 28 ou 29 na cidade de São Paulo. E outras são no interior. E tem também uma questão de obrigatoriedade, né? Pela Constituição, o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental são prioridade do município e o ensino médio, a educação de adultos, as universidades são prioritariamente responsabilidade do Estado. Eu acho que uma escola pública de qualidade não é só importante, é fundamental, né? A gente tem no espaço escolar, por mais que se digam cada vez mais que na era da tecnologia, você acessa a informação com muita rapidez. A escola, eu acho que ainda é o primeiro e mais importante espaço de interação entre as pessoas. É o primeiro e mais importante espaço de exercício da cidadania. Eu acho que é na escola que a gente aprende a conviver com diferentes, né? Porque em casa, na família, no seu bairro, no seu espaço menor, é claro que a gente também vai exercitando isso, mas a escola é um espaço prioritário de convívio, de transmissão de valores, de discussão de valores,
né? Eu acho que é na escola que a gente tem condições de preservar valores públicos, né? Eu acho que a escola é o espaço em que você vai ter condições, e na escola pública especialmente, vai todo mundo ter condições de ter contato com literatura, com história, com arte, com a matemática, com a física, mas é com tudo isso, né? E que você aprende com o outro, em que você tem o conhecimento público organizado e discutido e produzido e valorizado, né? A escola ainda é uma instituição que tem condições de se repensar e repensar o mundo, e em que a gente tem essa oportunidade maravilhosa de ter pessoas diferentes, pessoas de faixa etária, de cor, de credo, de tudo, né? Para a gente aprender e construir coisas. Então, acho que é fundamental.